batata quente de volta, essa nona edição desse programa, que começou assim como quem não quer nada, só para reunir as pessoas e discutir temas quentes relacionados a todo o universo, ao menu do Focus Brasil no mundo, e que a gente só pode dizer que foi uma surpresa total o sucesso que o programa vem alcançando em termos de uma audiência muito qualificada, o que, aliás, muito nos honra, adoramos essa palavra, audiência qualificada, né? E hoje nós vamos discutir o tema que é sofisticado por excelência, embora esse seja um mito que se pode e deve discutir. Eu estou aqui com um time maravilhoso, impossível ser melhor, e que tem uma representatividade muito diversa nas muitas áreas da literatura. Para começar, ele é um escritor já com várias obras escritas, é biógrafo de um dos maiores nomes do entretenimento na história dos Estados Unidos, que é Roy Disney, o irmão menos conhecido da dupla com o Walt Disney, mas, para quem sabe realmente dos meandros, a importância de Roy foi quase tão grande quanto a de Walt Disney na construção do que é hoje o maior império de entretenimento no mundo. Boa noite, muito obrigado por estar aqui, meu querido Claudemir Oliveira, falando de Orlando. Boa noite a todos, Carlos Borges, Nereide, Anderson, Heloísa, um privilégio estar com vocês aqui. Muito obrigado por ter recebido o seu convite. Olha, quem está aqui também, ó, logo, não sei se na sua tela ela está embaixinho de mim, na minha tela ela está embaixinho de mim. Essa pessoa carismática, querida, que tem uma história fantástica, maravilhosa, Mrs. Adventure, ela é Heloísa Schurman, best-seller com livros, filmes e tanta coisa mais, e que está falando lá de São Paulo, não é isso, Heloísa? São Paulo. São Paulo. Boa noite a todos vocês. Obrigado pelo convite. Então, um prazer estar aqui. Prazer ter você aqui com a gente. Ele é considerado, nos meios literários internacionais, como o galã de Curitiba. Embora a dedicação dele não é aos romances de capa e espada, nem aos filmes de super-herói. Os heróis dele são criativos, diferentes, humaníssimos, e eu sou um fã incondicional. De Curitiba, o querido Anderson Novello. Boa noite a todos, boa noite o Carlos, boa noite a todo mundo que vai dividir a noite com a gente. Eu moro em Curitiba, mas hoje eu estou no interior do Paraná, na cidade da minha mãe, é uma cidade a 80 quilômetros de Curitiba, chamada Palmeira, e daqui converso com vocês. Que bom, então aí tomara que tenha mais gente de Palmeira assistindo a gente, no Paraná, que é um estado tão lindo, uma natureza tão linda, e que deu para a gente, Anderson Novello, um brilhante autor de livros infantis. Depois vocês vão saber mais a respeito. E completando o quarteto fantástico está ela que é dublê de escritora de muito sucesso, vários best-sellers, mais de 500 mil de livros vendidos, mas se orgulha também muito de ser uma grande incentivadora da publicação de livros através da sua editora, que já existia no Brasil e que agora existe nos Estados Unidos, que é a Underline Publishing. Ela também é a coordenadora do Encontro Mundial de Literatura Brasileira, que deverá acontecer pelo segundo ano seguido em Nova York, em setembro. Nereide Santa Rosa. Olá a todos, é um prazer imenso, fico muito feliz de encontrar com vocês, Anderson, Claudemir, Heloísa, Carlos, aqui de Orlando. Eu mando um beijo enorme, que eu estou descansando aqui em Orlando, vivendo aqui por enquanto, não estou em Nova York, mas muito feliz de estar com vocês. E a literatura sempre é uma pauta importante que a gente tem que discutir muitos assuntos sobre ela. Bom, o primeiro deles eu vou destruir logo o mito de cara desse título que nós criamos, a redescoberta da literatura na quarentena. É claro que esse título foi, a função dele foi ser catch, para chamar a atenção das pessoas, porque hoje em dia, nesta avalanche, tsunami de lives, deads, olha, eu vou te falar, mas, antes de criticar, nós temos mais é que dar graças a Deus, viu? Porque o que a internet nos proporciona hoje, em termos de comunicabilidade, de possibilidade, é uma coisa indescritível. Portanto, não adianta ficar achando que tem live demais, não. Acho que tem live de menos, tá? Mais com comunicação, mais interação. Mas a verdade é que o livro nunca se escondeu para precisar ser redescoberto.
Esse foi apenas um toque. E esse papo de hoje tem vários toques. O primeiro deles, eu quero começar a conversa, cada um de vocês dizendo que livro, ou que no máximo 2 livros, vocês têm lido durante a quarentena. Não vale o livro de vocês por agora. Depois eu quero que vocês falem dos livros de vocês. Mas agora é o seguinte, que livros vocês aproveitaram nesses 60 dias? Claro que tem gente aí que deve ter lido 20 livros. Mas que livros vocês especialmente sugerem por terem tido acesso, terem lido eles durante esse tempo? Eu começo com a Nereide. Ok. Eu sendo publicadora, né, editora, eu leio livros assim quase toda semana, muitos textos de pessoas que me mandaram, reviso, mas especialmente nas horas de lazer, vamos dizer assim, eu gosto muito de ler sobre arte, então eu mostra o livro, mostra o livro. Aqui, ó. Tá todo mundo vendo. Que livro é? O Poder da Arte. O Poder da Arte, do Simon Chama. É um livro que conta sobre Picasso, sobre Caravaggio, mas com um outro olhar. Simon Chama tem assim uma sensibilidade de abordar a obra de cada artista visual que ele colocou no livro. Tá? Então, eu recomendo Picasso, Van Gogh, Rembrandt, enfim. Mas é uma boas leitura, companhias para a quarentena. É uma leitura muito gostosa, não é nada chata. Porque, Anderson, e você? Olha, eu releio sempre, eu tenho oferecido na minha quarentena oficinas de escrita criativa online. E eu sempre recomendo para os meus alunos que participam das oficinas esse livro aqui chamado A Casa das Estrelas, que é de um autor chamado Javier Naranjo. Ele foi professor, ele é poeta, foi professor de crianças e ele faz perguntas para as crianças, perguntas conceituais, filosóficas. O que é o universo? O que é amizade? O que é uma mãe? O que é um pai? E as crianças começaram a responder de forma muito poética a essas perguntas dele. E aí esse livro é uma coletânea das respostas às crianças. O nome do livro se chama Casa das Estrelas, porque uma das perguntas foi: o que é o universo? E uma criança respondeu: o universo é a casa das estrelas. Então, o livro é uma maravilha, uma delícia de ler assim uma vez só. Só por curiosidade, a minha definição preferida do livro é a definição de adulto. O Andrés Felipe, de 8 anos, respondeu assim: adulto é a pessoa que, em toda coisa que fala, fala primeiro de si. Eu não sei se alguém com mais de 8 anos seria capaz de dar uma definição tão genial de adulto. Adulto é a pessoa que, em toda coisa que fala, fala primeiro de si. Então, o livro é delicioso desse jeito. As definições das crianças sobre coisas do nosso mundo. Vale muito a pena. Heloísa. Tudo bem. Eu estou lendo e relendo A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. É um livro que passou de todos os meus filhos e agora eu estou relendo junto com meu neto, porque essa geração nova, aquilo que nós falamos antes, não gosta muito de livro. Eles leem uns livrinhos pequenininhos, né? Então, para estimular, então nós estamos lendo junto A Volta ao Mundo em 80 Dias. Mas não é só lendo, o fato de que Júlio Verne sempre foi o meu inspirador na minha vida inteira, desde que eu era pequena, e passando para ele também não só a história, mas também a geografia e todos os fatos culturais, históricos que existem aqui nesse livrinho, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Então, esse é o meu livro do momento. Que, aliás, gerou um dos filmes com maior número de Oscars na história, né? É verdade. Claudemir. Eu acabei de ler, como eu gosto de biografias, né? Escrevi a biografia do Walt Disney e do Roy. Eu estou lendo no momento, terminei, na verdade, a biografia do Bob Iger, talvez agora dá para ver.
Biografia do Bob Iger, onde ele narra como que ele... Quem é Bob Iger? Muito bem. Era o CEO da Disney até fevereiro e hoje é o Chairman Executive da Disney, ou seja, é quem manda lá e está tentando recuperar a empresa nesse momento muito difícil. E ele foi responsável, por exemplo, pela compra da Pixar, compra da Marvel, compra da Lucasfilm, compra da Fox. Então, ele tem uma importância muito grande para a empresa e foi listado, eu li ontem, pelo Bill Gates como um dos livros favoritos do Bill Gates. Então, é um livro bem interessante para quem puder ler. E na área de psicologia, eu reli, na verdade, Man's Search for Meaning, que eu acho que em português é Em Busca de Significado, do Viktor Frankl, que é o meu psicólogo favorito, absolutamente extraordinária a história dele, no momento que nós estamos passando, faz muito bem. Então, Em Busca do Sentido da Vida, se não me engano em português, do Viktor Frankl. Bom, eu não ia abrir mão de também apontar as minhas... Você quer falar alguma coisa, Nereide? Um dos livros que eu também estou lendo é o da Heloísa, só para deixar registrado. Fala o nome do livro. Expedição Oriente. Veja, Bom, olha só. Eu estou lendo um livro e relendo o outro. O que eu estou lendo é um dos livros mais interessantes, desafiadores, criativos, alucinados, matemáticos que eu poderia imaginar na vida. Eu comprei esse livro em Lisboa, por referência de alguns amigos, e simplesmente pirei na batatinha. O nome do livro é Mateu Perdeu o Emprego. Gonçalo Tavares, que é um autor português, de quem eu vou ler somente o que diz dele o José Saramago. Já previ que, em 30 anos, se não antes, Gonçalo vai ganhar o Prêmio Nobel e tenho certeza de que minha previsão se tornará realidade. Só lamento que não estarei aqui para lhe dar um abraço de congratulação. Não é um livro simples, não é um livro fácil, mas é um dos livros mais brilhantes que eu já vi na minha vida. Estou muito feliz com isso. E faço questão absoluta, andei relendo, porque todo mundo precisa de poesia em horas de aflição. Eu não estou particularmente aflito com tudo que está acontecendo. A minha aflição não vem de meus problemas pessoais, ela vem de tudo que eu vejo à minha volta, amigos, familiares, pessoas. Eu me sensibilizo até com o cachorro do vizinho se estiver chorando. Esse é meu jeito de ser. E uma das pessoas que eu acho que escreve melhor nesse planeta é muito próximo de nós aqui. Eu estou relendo Papoulas de Kandahar, de Roberto Lima. É um livro maravilhoso, extremamente bem escrito, como ele sempre escreve, e que vale a pena. Todos os dois livros que eu citei, tanto Papoulas de Kandahar quanto Mateu Perdeu o Emprego, estão na Amazon. Tá? É isso aí. Bom, dito isso, todos nós estamos fazendo nosso dever de casa, lendo livros, que a gente faz isso com prazer, mas realmente a quarentena, a pandemia, essas palavras que eu já não aguento mais empoderamento, não aguento mais pandemia, não aguento mais quarentena, pelo amor de Deus. Isso, de alguma maneira, na opinião de vocês, vai alterar o rumo dos livros na vida das pessoas a partir de agora, Claudemir? Carlos, é uma pergunta de $1 milhão. Eu acredito que, com certeza, o momento é propício para a leitura, não é? Para a leitura. Então, eu acredito que sim, esse é um momento onde as pessoas estão se concentrando mais em casa, tendo um pouco mais tempo. Vejo vários amigos me pedindo dicas de livros, por exemplo, para lerem. Vejo um número clássico de vendas, mais vendas de livros nesse momento. Então, é um momento importante aí para as pessoas voltarem a ler, que é maravilhoso. Mas será que, voltando àquela normalidade, entre aspas, esse momento não vai se desvanecer, Anderson? A gente espera que não, né? Eu vejo um fenômeno muito bacana acontecendo, que é o seguinte: como professor de literatura, a gente sempre fala assim, que as crianças precisam ser estimuladas em casa desde cedo ao hábito da leitura por pais leitores. O que está acontecendo atualmente
é uma coisa assim, ó, as crianças estão recebendo indicações de livros de seus professores e como está todo mundo em casa, o estímulo à leitura está nascendo das próprias crianças, ou seja, Para as os crianças, adultos. isso, estimulando os pais ou as pessoas que convivem ali na casa, no lar, a lerem. Quem é leitor, quem já era leitor, está mais leitor, né, formado em casa com um pouquinho mais de tempo lendo mais, mas eu vejo também as crianças estimulando seus pais a lerem mais, a acompanharem mais os livros e as suas tarefas, enfim. Eu espero que não, né? Que o hábito adquirido nesses dias permaneça após as coisas voltarem ao normal. E você, Luiz, o que pensa desse processo? Olha, eu acredito também, porque eu tenho visto várias pessoas recomendando livro em grupos, por exemplo, de mulheres. Ah, você já leu? Está aqui uma lista dos livros que eu já li. Está aqui uma lista desses livros que você deve ler. Então, eu estou vendo que existem mais pessoas lendo que antes. E eu espero que esse hábito continue passado a pandemia. Lógico, eu leio, às vezes, 2, 3 livros ao mesmo tempo, como diz o meu povo aqui, né, minha família, você é esganada, você quer ler tudo ao mesmo tempo. E meu filho diz, eu nunca vi alguém ler cozinhando, mas realmente eu adoro ler desde pequena. E essa aqui que o Claudemir, né, que falou das crianças, eu estou vendo esse fenômeno com meu neto. Ele não gostava de ler, imagina, só se era obrigado a ler. E agora, já esse primeiro livro, do A Volta ao Mundo em 80 Dias, está chegando no fim, e eles assim, mas já está acabando, que pena, que aventura. Então, eu acredito que cabe você também, adulto, influenciar, mesmo que a criança não goste, e puxar, para que depois continuem a ler livros. Eu acho importante. Antes de eu passar para a Nereide alinhavar esse processo, tem uma lista de gente assistindo a gente que já está me deixando feliz. Então, eu tenho que agradecer. É longa. A Lilian Puga, de São Francisco, Luiz Gustavo Araújo, de Nova York, Marisa Cornelessa, Magdala Alves, e mandando um alô para Claudemir. Olha ele risonho lá. Olha ele risonho lá. São as tietes dele. Karen Marina Belo, Glória Beck, Stella Gomes, Guto Lordelo, aqui da Flórida. Abraço, Guto. Ju Oliveira, Tatiana Kineruk, Maria Cristo, Ana Santos, Carmen Lúcia Lunelli, Nalu Liraci, de São Paulo, o Henry, do Japão, Ana Santos, Tatiana Kiseruk, todos os livros super atraentes para mim. Ela quer todos os livros que a gente indicou aí. A Beth Rosen, abraço, Beth, aí de Nova York. Ju Oliveira, o Rod Silva, de Toronto, Marina Suzuki, do Japão, Sueli Gush, do Japão, e Maria Ravani, daqui da Flórida. Já tem um bom time aí de fãs acompanhando vocês. Mas resume essa ópera aí, essa primeira batata quente, Nereide. Não, sem dúvida. O livro hoje é um objeto que dá prazer, porque as pessoas estão tranquilas em casa, quer dizer, tranquilas, preocupadas com a vida, etc. Mas o fato de estar em casa e buscar momentos de tranquilidade, ter o livro assim na mão, físico, sentir o livro, folhear, é uma experiência única. Bom, a segunda batata quente é direto para o ofício de vocês. E eu espero que tenham muitos escritores assistindo. Aliás, depois, no final do programa, a gente vai falar sobre o encontro de literatura brasileira em Nova York, que ele está confirmado, vai acontecer, e a Nereide tem um bocado de informação para dar a esse respeito. O processo criativo no momento de quarentena, no momento de pressão, no momento totalmente excepcional. Vocês têm, primeira pergunta bem rápida para responder. Vocês têm produzido material, literatura de vocês durante esse período? Anderson. Desculpe, Anderson. Eu tenho produzido, escrito e reescrito ideias que eu havia tido antes da quarentena, coisas que eu já tinha começado antes desta pandemia. E a quarentena interferiu no processo? Assim, me deixou um pouquinho mais triste, um pouquinho mais lento, mas há uma continuidade do projeto. Eu dizer para você que me inspirei, que a inspiração veio desse período especificamente, eu estaria mentindo, não veio. Eu apenas dei continuidade a coisas que eu já havia começado a escrever
escrever antes. Nereide. A mesma coisa, eu também estou produzindo bastante, as pessoas me estão solicitando vários textos, e realmente eu estou escrevendo, produzindo mais até do que eu esperava nesses últimos meses. Qual é a sua experiência, Claudemir? Eu já vim escrevendo um livro sobre filosofia Disney, que estava tão bom o assunto, que eu já estava com quase 700 páginas e decidi dividi-lo em 2 volumes, e a quarentena, naturalmente, me deu a possibilidade de eu me aprofundar mais. Estou em fase final de mandar para a editora, na verdade. Então, 2 livros, aí a quarentena tem me ajudado nesse sentido. 6 horas da manhã, todo dia, eu estou acordado, revisando as quase 800 páginas. Isso é que é prazer, né? Adoro, amo. E você, Heloísa? Eu, na realidade, como contadora de histórias, eu estou revisando o meu livro, meu primeiro livro, que chama-se 10 Anos no Mar. E como ele está sem editora, sem pai nem mãe, eu sentei e resolvi reeditar o livro para poder futuramente, né, publicá-lo. Então, é esse o trabalho. Agora, eu gosto muito de trabalhar no meio da noite. Então, assim, lógico, eu estou na casa com meu filho, meu neto, então tem que dividir tarefas domésticas com todo mundo, né, as tarefas de casa. Então, o tempo durante o dia meio que encolheu. Mas eu tiro uma sonequinha, aí aproveito e entro depois das 10, 11, meia-noite até as 2 da manhã trabalhando. E está dando certo para mim. Já tem várias pessoas aqui fazendo perguntas. A gente vai entrar na rodada de perguntas daqui a alguns minutos. Antes, eu ainda quero colocar a questão do livro físico, do livro digital nesse momento. Se comprovou uma tese que era mais ou menos lógica, né? O livro digital, o livro que vem no Kindle, o livro que você lê no tablet, é o livro totalmente democratizado, até porque no momento em que não se está ganhando dinheiro, não se está recebendo dinheiro, ou o dinheiro que se recebe é contadinho de conta-gota, porque ninguém realmente sabe. Essa situação do coronavírus gerou um choque de realidade para a grande maioria das pessoas. Quem não pensava adiante, quem não tinha uma vida mais planejada, ficou, em grande parte, como se diz na minha terra, né, com a cueca na mão. Porque, pois é. Então, como é que vocês veem a comprovação de que o acesso ao livro através de plataformas digitais virou uma solução muito, muito importante, vocês não acham? O que é que você acha, Nereide? Eu acho que é isso mesmo. Então, mas tem certas coisas que diferenciou, tá? Por exemplo, a impressão. Hoje não se tem mais editoras que fazem grandes quantidades de livro e ficam esperando na gráfica. Agora é tudo on demand, é tudo sobre encomenda. As plataformas digitais estão dominando, as livrarias físicas estão com sérias dificuldades, no Brasil estão fechando. Então, a realidade é que nós temos a grande veiculação de livros, que é a Amazon. Só que ela também controla, cria-se outras situações, porque ela também controla a qualidade do livro, ela controla os valores que os escritores ganham. Então, criou-se uma nova situação que precisa ser bem analisada e é muito difícil de lidar. Bom, mas eu andei lendo que na Europa, essas ideias quase sempre vêm da Europa, né? Graças a Deus, a Europa existe para pensar fora da caixa e fora do capitalismo selvagem, que vamos e viemos, vamos combinar. Eu não sei qual é a opinião de vocês aí, mas sou contra. Capitalismo selvagem, sou contra. Capitalismo, sou a favor. Selvagem, sou contra. Que é o seguinte, a grande jogada para alguns escritores que estão, até importantes escritores que estão se agrupando na Europa, é para criar uma Amazon dos escritores, uma cooperativa, porque realmente, eu não vou aqui também questionar por que a Amazon espreme os escritores. O objetivo da Amazon é ganhar dinheiro. Ponto final. Então, o que é que ela quer? Ela oferece uma plataforma que hoje é praticamente monopolizadora no mundo inteiro. Então, se você quiser ter seu livro disponível
para onde quer que seja, meu caso mesmo, que tem um livro lá, você tem que aceitar as regras. E as regras, como diz a música Taximan, dos Beatles, é 19 para a Amazônia e 1 para você. Se eu li $20, é 19 a 1. Pois é, então, para alguns autores que vendem milhões de discos, ou milhões de livros, desculpe, pode ser até um bom negócio. Mas para quem vende um pouquinho de livro e ainda sonha com a possibilidade de sobreviver da literatura, se torna um caminho bem inviável. O que é que vocês pensam? Vocês acreditam que haveria possibilidade, viabilidade de cooperativas resgatarem, não obviamente o enfrentamento com a Amazon, mas resgatarem o nicho, e que esse nicho pudesse devolver uma relação mais justa com os autores e dar uma luz no fim do túnel para quem pretende viver da sua arte? O que é que você acha, Heloísa? Eu acredito que sim, porque é uma maneira de que os escritores também divulguem os seus trabalhos e ganhem um dinheirinho a mais. Porque todo mundo acha que a gente vive de royalties, e quando você diz assim, a gente vende um livro por 20 e ganha 2 ou 1, as pessoas não acreditam. Então, eu acho que é um pensamento muito conciso e muito interessante essa questão da cooperativa, né? Nós estamos mudando a maneira de pensar, nós estamos recriando novas maneiras de marketing, de trabalho, e eu acredito que isso seja uma solução para nós, escritores. Eu acredito, inclusive, também que tem 2 fatores nesse acontecimento. O primeiro deles, você citou muito bem. Os escritores fazem parte de uma casta muito conservadora, né? Se fosse possível, nunca haveria livro digital, se fosse possível, continuaria tudo do mesmo jeito, e isso mostra o quanto, às vezes, intelectuais podem ser extremamente conservadores. Mas a realidade morde, como diz em inglês, reality bites. E a realidade é o seguinte, se você quer ser lido, você não pode mais esperar que o consumidor venha até você, você tem que ir até ele. Então, essa mudança, esse se mexer, essa chacoalhada, quem deu realmente foi a plataforma da Amazon, foi a digitalização. Agora, por outro lado, se os escritores começam a tomar algum tipo de consciência e essa luta em glória com as plataformas digitais gigantescas faz com que eles ameacem um movimento, quem sabe se a própria Amazon não começa a conversar um pouquinho melhor e aumenta de 1 para 2, quem sabe até para 3. Olha, vai ser um progresso de qualquer forma, né, Nereide? Exatamente, seria fantástico, porque é doloroso eu, como editora, ter que justificar o direito autoral para pagar em base da Amazon. Sempre é doloroso ter que conversar com o autor, sabe? Eu, pessoalmente, como escritora, sempre lutei muito pelos meus direitos autorais e respeito muito o trabalho, o que cada um escreve, a sua forma de publicar, a forma de o texto ser construído. Então, a gente dói muito quando você tem que acertar certas coisas e, às vezes, as taxas comem tudo o que a pessoa escreveu, o que a pessoa publicou. E que a valorização mercadológica ela é, por natureza, fria e cruel. Porque um livro para um autor, por mais técnico que ele seja, por mais profissional que ele seja, um livro é um filho. Uhum. Exato. Então, a relação do autor com seus livros nunca será a relação do publisher. Nunca. Mesmo que o publisher seja uma pessoa maravilhosa como a minha publisher, e é escritora. Quando o publisher é escritor, melhora. E se ele é uma boa pessoa, o que é mais raro ainda, melhora um pouco mais. Mas o fato concreto é que quando quem tem que definir mercadologicamente o destino do seu trabalho é como uma mãe ou um pai entregar o filho para ser criado por outras pessoas simplesmente porque não tem outro jeito para criar os próprios filhos. E é muito triste, viu? Olha, não para de chegar pergunta. Agora, estão chegando as perguntas aqui, assim, que vocês já responderam. Então, é gente que chegou meio atrasadinho. Eu não vou perguntar de novo. Mas, olha,
Mário Makuda, do Japão, Renato Santos tem pergunta para o Anderson, Estela Gomes, Luiz Gustavo Araújo, Tatiana Cherrucchi, Renato da Costa e a Beth Rosen. Pergunta deles já daqui a um minutinho começamos a rodada de perguntas. Mas eu quero perguntar, Claudemir, você vende livros pela Amazon? Excelente pergunta. Estava pensando aqui enquanto vocês falavam. Eu acredito que tem duas moedas aí. Uma, realmente, a questão da lucratividade, que é muito mais alta para eles, mas como eu sou um homem que adora psicologia positiva, eu também vejo o lado da exposição que o teu livro tem chegando a mais pessoas. E a grande verdade é que mesmo a gente vendo um livro como um filho, a gente quer que o maior número de pessoas conheçam o nosso filho. Então tem esse lado aí. Mas, para responder a sua pergunta, eu não vendo na Amazon, eu tenho o meu próprio canal de distribuição, que é a minha empresa. Eu mesmo edito os meus livros. E o seu canal é aberto a outros escritores que desejam participar? Com certeza absoluta. Então, acaba de nascer uma distribuidora de livros de um brasileiro em Orlando que vai oferecer um rate muito melhor do que a Amazon. Mas com certeza, por isso que eu não vendo lá na Amazon, de jeito nenhum. E você, Anderson, você vende na Amazon? Não vendo. Eu gostaria de falar aqui um pouquinho que não se trata de uma briga, né, entre as plataformas do tipo, o que é mais legal, é ler na plataforma online, curtir as vendas online, ou é ler o livro físico? As plataformas digitais vieram para ficar. É legal ter o contato com o livro físico? É muito legal. Eu não me acho tão conservador assim, mas eu acho que as pessoas que gostam do livro físico, elas gostam da relação sensorial que o livro físico permite. Como a Nereide falou, tocar no livro, cheirar o livro, né? O cheiro do livro novo, isso tudo para quem gosta de livro, ver os livros organizadinhos na estante. Então é uma relação sensorial, visão, tato, olfato, enfim. E o que a plataforma digital oferece é um pouco diferente disso. É outro tipo de leitura na outra plataforma, mas ambas são válidas, né? Tanto na formação do leitor como na continuidade do interesse do leitor pela leitura. Eu não vendo na Amazon e quero dizer assim que eu acho que vivemos um momento da coexistência, a coexistência do autor que vende milhões de exemplares nas grandes plataformas e a existência do pequeno ou médio autor que faz suas vendas por conta ou em pequenas cooperativas. Em Curitiba tem uma espécie de cooperativa de escritores e ilustradores chamada Coletivo Era Uma Vez, que eles procuram espaços, escolas, feiras para estarem com seus livros e suas obras e vendendo diretamente para os seus leitores. Então, assim, é a era da coexistência, né? Eu não vendo meus livros na Amazon, mas eu vendo pelo Instagram, vendo pelo WhatsApp, vendo pelas minhas redes sociais, e nesse tempo de quarentena, ainda mais proximidade do contato com os meus leitores que falam direto comigo e eu mando para qualquer lugar. Nereide. Então, você você mesmo distribui os seus livros, é isso, né, Anderson? Não, também. Eu sou autor de uma editora aqui no Brasil chamada Editora Cortês, que fica em São Paulo, e eles têm uma distribuição em escolas, no próprio site da editora, enfim. Além disso, se quiser comprar direto comigo, compra direto comigo também. Então, nesse momento, com a crise, o que acontece? As escolas estão fechadas, evidentemente, não há edição. Eu, por exemplo, estava escrevendo um livro que era adotado em escola, e a editora falou, espera um pouquinho, porque agora não é o momento das escolas adotarem, ninguém vai pensar nisso agora, ok? No sentido de que a dificuldade, quando você publica no Brasil, a livraria, ela também tem, o livro físico, ela também tem uma taxa que retira o lucro da editora e do autor, né? Então, eu lembro, quando eu estava no Brasil, que algumas livrarias cobravam a mais da editora se o livro... Para cobrir os impostos. Exato. Não, se o livro estivesse de frente
na vitrine, e se tivesse ao lado, ela era um X de taxa. Isso é a aplicação na livraria do conceito das gôndolas do supermercado, onde foi invertido todo o processo. Já que eu tenho o espaço para expor seu produto, eu não só vou ganhar em cima do que eu vender de você, mas eu vou lhe cobrar pelo posicionamento privilegiado de exposição. Isso eu chamo de capitalismo selvagem. Isso é o que eu chamo. Eu acho que você cobrar, dividir, afinal de contas, a livraria foi montada, se gastou para... Perfeito. Mas quando você começa a fazer uma dilapidação vertical, vamos ver onde é que isso vai dar. Geralmente, esse tipo de sangria não leva a coisa boa. A gente sabe disso. Mas quem foi que disse que o ser humano aprende? Onde é que está escrito que o ser humano aprende? O povo não anda dizendo por aí que não houve holocausto? O povo não anda dizendo por aí que não houve ditadura? Qualquer dia desse eles vão dizer que a Heloísa não existiu, que eu não existi, que Claudio não, que Roy Disney nunca existiu. Era um animatronic. Agora chegamos na rodada das perguntas. Tem pergunta para todo mundo. Nós estamos vivendo uma crise muito séria, gente. Estamos vivendo uma crise muito séria, que é a negação da história. Essa é uma crise que eu não consigo enxergar o que pode ser pior. E é triste, né? Muito triste. É mais do que triste, é apavorante. E todo mundo querendo contar histórias. Sim, fake histories. Bom, vamos lá então. Tem pergunta para todo mundo aqui. Esse povo aqui é muito educado, o povo que está assistindo a gente. A pergunta vem assim: por favor, para Heloísa, para Anderson. Está parecendo um chá das 5, do Westminster. Vamos lá, então. Vamos ver aqui. O Luiz Gustavo Araújo pergunta para Nereide: que tipo de livro as pessoas estão mais lendo nesse momento, na sua opinião? Existe alguma tendência nessa quarentena? Olha, o grande tema realmente é a quarentena. Né? São os textos que falam das situações que as pessoas estão vivendo, as suas ansiedades. Tem muita procura por espiritualidade, autoajuda, apesar que o Claudemir, ou psicologia positiva, como o Claudemir também trabalha. Enfim, são meios que o livro ajuda a pessoa a melhorar a sua relação familiar, em casa. Ou seja, você está apontando os livros de autoajuda como muito fortes nesse momento. Nesse momento. Mas o ficção também, também existe um interesse muito grande por romances, por histórias de ficção, ficcionais. Escapismo de uma maneira geral, né? Exato, Bom, tem uma pergunta agora para a Heloísa. Essa pergunta. O Mário Makuda, do Japão, Heloísa, pergunta... Espera aí, subiu tanta pergunta aqui. Acredito que, nesse momento de quarentena, isso possibilitou aos escritores a se dedicarem mais às suas obras por terem mais tempo. Mas, com essa situação adversa, é possível se concentrar? É como eu falei, eu tenho a minha rotina diária e a minha concentração, eu tiro uma soneca, mais ou menos assim, durmo 1 hora, 2 horas e acordo pronta para me concentrar. É a hora que não tem barulho, é a hora que está bem quieto, é a hora que eu me concentro. Eu, particularmente, para mim está sendo ótimo, porque eu posso me concentrar. Anderson, a pergunta do Renato Santos para você. Os pais são o melhor meio para despertar o amor à leitura nas crianças. Qual a importância dessa rotina de literatura na família? Os pais são figuras importantes para despertar o amor pela leitura nas crianças, assim como os professores também são. O irmão mais velho que já sabe ler pode estimular o irmão mais novo que ainda não sabe. Então, as figuras de pessoas que nos auxiliam nos processos, né, de formação de leitor são muitas. Evidentemente, a família leitora pode estimular de forma efetiva que isso aconteça. Nós temos aqui o depoimento da Heloísa, que está lendo com seu neto em casa. A importância dessa rotina para o pai que tiver
porque assim é tão difícil a gente falar dessa rotina nesse momento de pandemia, de quarentena. A gente teria que avaliar cada realidade caso a caso, né? Tem pais que ficam o dia inteiro em home office, tem pais que ficam o dia inteiro trabalhando para fora. Então, assim, se houver a possibilidade de fazer isso, de fazer uma rotina em casa com as crianças, é claro, a criança vai lembrar disso com tanto carinho depois que ficar adulto. Eu me tornei leitor porque meu pai, ao final do dia, sentava comigo e lia uma história. Eu gostei mais de ler porque minha mãe, antes de dormir, lia para mim. É claro, né, são memórias afetivas que vão ficar guardadas na mente da pessoa para o resto da vida. Se for possível fazer isso, é óbvio que se deve fazer, não é? Sim, eu só completando, e a criança pode escrever o próprio livro. Além disso. Não, tem até um caso aqui, ó. Tem até um caso aqui, eu tinha passado isso aqui, a Renata da Costa diz: meu filho acabou de escrever um livro. Ele tem 10 anos. Ele sempre me via lendo e escrevendo. Hoje, ele escreve. Isso. A pergunta para você, Claudemir, é muito interessante. Eu espero que você se saia bem dessa daí, que é muito desafiadora. Tá bom. A Maida Manes diz: ler online não me atrai, ou seja, digital. Aliás, dá dor de cabeça. Nada como folhear as páginas. E atrás dessa pergunta de Maida, eu não vou citar todo mundo, tem umas 10 pessoas que perguntaram variações sobre o mesmo tema. Dificuldade de ler no digital, não tem interesse, dói a vista, cansa. Um até que fala assim: leria seu livro de 700 páginas, o livro físico. Nunca leria digital, nem 100. Excelente, Amada. O que acontece é que nós vamos ter um público que vai continuar fiel ao livro, ao que o Anderson falou tão bem aí, o tato, né, o cheiro. Eu acho que nunca vai, por mais que o digital entre, vai ser uma mistura do digital com o físico. Tá? Então, eu acredito que você, por exemplo, quer o livro. Então, nós vamos ter o livro para você. E vamos ter pessoas que não querem o livro, eles querem ler numa plataforma digital. Existe também nesse meio, Carlos e todos que estão nos ouvindo, uma outra coisa que está acontecendo, que é o audiobook, né? Também que a gente não discutiu aqui, mas que é importante. Então, dentro desse contexto do digital, você tem o de passar, que muitas pessoas não gostam, eu também prefiro o livro, e aqui nos Estados Unidos é muito grande, no Brasil está começando, um dos meus livros, inclusive, está dentro desse contexto do audiovisual, que é uma outra forma digital. Então, você tem 3... E, aliás, o audiobook já existe há muito tempo. Desde que foi inventado o disco, né? Exato. Já havia livros em LPs, até no acetato anterior. Tem um documentário muito interessante sobre isso. Mas, a princípio, Heloísa, só para concluir, os audiolivros, vamos chamar assim, foram criados para os cegos. Uhum. Exatamente. Para eles. Mas pode falar, diga. Nós, a bordo, quando estamos navegando, o tempo está feio, eu não posso segurar um livro, e quando já anteriormente a gente usava em cassete, então a gente já escutava livros. Então, em vez de ler, a gente escutava livros e passava entre Vilfredo, eu e os filhos, e depois a gente servia como motivo de discussão. Você viu que pedaço legal e tal. Então, a gente já usava o audiolivro, e hoje ainda a bordo a gente usa muito quando o tempo não nos permite estar segurando um livro, ou que nós não temos um livro em tablet, né? Então, isso é fundamental para nós que vivemos no barco. Pergunta para Nereide, da Simone Dib. Aqui em São Paulo, com o isolamento, os professores estão com muitas dúvidas em relação aos direitos autorais em situação de citações de livros em videoaulas. Você pode falar sobre isso? Sim, os direitos autorais têm que ser preservados sempre, entende? Mesmo que seja uma citação, mesmo que seja num vídeo ou num vídeo educativo, tem que citar a fonte. Isso como é que se fiscaliza isso?
fiscalizar e geralmente... Porque são milhões e milhões e milhões de citações e aulas. Sim, mas a editora, as editoras têm os caminhos para isso, né? E as escolas também. É uma questão de você fazer com que as escolas valorizem isso e preservem o direito autoral do autor. É fundamental. Bom, a questão do direito autoral é uma questão, é um dos nós cegos da humanidade. Porque, da mesma maneira que você precisa de polícia para fazer com que o sujeito obedeça à lei, se todo mundo fosse consciente, não precisava disso, né? Mas não é. Você precisa de polícia cada vez mais violenta, e cada vez os crimes são mais bárbaros. E os crimes de direito autoral talvez sejam um dos maiores escândalos da humanidade. A gente sabe disso. Todo mundo, em algum momento, não estou acusando nenhum do painel, tá? Mas quase todo mundo, em algum momento, surrupiou uma foto, surrupiou uma frase, porque é absolutamente inevitável que você cite alguém e, se você for fazer um pé de página justificando cada citação que você tem de cada livro, você vai ter os pés de página desse tamanho para uma frasezinha pequenininha. Esse é um nó cego, a gente não sabe como isso vai ser resolvido, e as novas políticas de Google, de YouTube e de Facebook para direito autoral são de arrepiar os defensores de direito autoral, porque é cada vez mais se afastando do reconhecimento implícito. E você tem que, em vez de seu direito ser respeitado por princípio, você que tem que buscar seu direito para ser respeitado. E aí, aquela história de Maomé e a montanha, né? Não para de chegar pergunta e nós só temos mais 13, 14 minutos de programa. Está rolando rápido, hein? Tá rolando. A Beth Rosen pergunta para você, Heloísa. Conhece a Beth, Heloísa? Não. Essa Beth, grande escritora de livros infantis de Nova York. Sim, a Beth, lógico. A Beth está acompanhando o programa desde o primeiro minuto. Grande parceira. Mais pessoas estão sem emprego do que nunca, Heloísa. Como comprar livros? Essa é uma questão que o outro falou de $1 milhão, né? Não, mas na realidade, hoje você tem que procurar uma maneira de comprar o livro de alguma maneira, se você tem uma economia ou se você pode comprar o livro, né? Eu só compro quando eu posso comprar. Se eu não posso comprar, eu espero para mim poder. E também, olha, Beth, vou falar uma coisa, você pode sugerir de presente de aniversário para as pessoas, Dia das Mães, Dia dos Pais. É uma maneira de você sugerir que as pessoas presenteiem o livro. Eu, por exemplo, tive gente no Natal que comprou 20 livros e deu de presente para as outras pessoas. Essa é minha política há muitos anos. Essa é minha política há muitos anos. Eu decidi logo que eu vim para os Estados Unidos, porque a realidade é outra, eu falei para meus amigos, olha, eu não gosto desse negócio de presente, não me dê presente. Mas se você for me dar presente, me dê livro. Porque eu só dou livro. E eu também. Política, né? É uma maneira. Eu também. A festa de aniversário, sempre dou livro. Aniversário de criança, eu dou livros. É o único presente que eu dou. Eu não compro outra coisa, porque é fundamental para que tanto as crianças e os adultos leiam, né? Então, eu dou livro. Mas mais uma pergunta do Japão. Mais uma pergunta do Japão. Agora vai ter que levantar o dedinho quem quiser responder. Tá? Se todo mundo levantar, eu vou sortear. Eu vou escolher. Algum de vocês desse grupo aí já pensou, a pergunta da Marina Suzuki, do Japão, já pensou em arriscar escrever um livro sobre essa quarentena? Eu não. Olha, Marina, não. A quarentena não deu ibope para eles, ou eles são muito espertos, estão achando que vai ter uma concorrência muito grande, vai ter muito livro sobre a quarentena, eles não querem entrar nessa área. Beleza, já responderam. O Renato Simões para você também, Luiz. A Luiz está com um ibope grande aqui. Se uma pessoa aprendeu a ler e não é leitor fluente, quer dizer que faltou prática de leitura? Eu acredito que sim, porque desde que as crianças... Quer dizer, eu aprendi a ler, gostar de ler, que é diferente de ler e gostar de ler, porque a minha mãe, na época que eu era pequena, sentava todo mundo, não tem televisão, todos os domingos a gente tinha que ler
um capítulo que fosse e discutíamos entre nós. Essa prática passei com as crianças a ler antes de dormir. Eu tinha como é que se diz, um joguinho. Eles estavam lendo a Ilha do Tesouro. Estou sentada, e aí o capitão pegou a espada, e quando ele levantou a espada, eu fechava o livro e escondia. E aí eles assim, não vai ler. Eu digo, não, eu tenho que fazer outra coisa agora. Pois eu virava as costas, eles estavam lá catando debaixo da onde eu tinha escondido o livro para eles lerem. Você tem que despertar esta vontade, essa curiosidade natural das crianças para lerem. Então, é por isso, meus filhos são ávidos leitores e agora estou passando para o meu neto de 11 anos, o Kian, esta vontade de ler. Então, Anderson, a Sueli Gucci, só um instantinho, Nereide. A Sueli Gucci, do Japão, pergunta: você que é um autor infantil, de livros infantis, me responde, por gentileza, será que a produção de livros infantis e juvenis está tão intensa como antes? Ela é maior, menor? Olha, do ponto de vista das editoras, as editoras estão inseguras. Elas estão freando, né? Porque as escolas estão fechadas, os grandes consumidores de livros, os principais consumidores de livros infantis são as escolas, são os professores que indicam, então está um pouco freado isso. Do ponto de vista dos autores produzindo, pelo que eu converso com os meus amigos autores, nós estamos considerando esse momento como um momento da semeadura, entendeu? Nós vamos continuar escrevendo, nós vamos continuar conversando com os ilustradores, nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho. E se as coisas retornarem, nós temos algo produzido, entendeu? Mas não está se produzindo desenfreadamente sem olhar para o que está acontecendo lá fora. A resposta é essa, nós estamos semeando, claro, a criatividade, o processo de escrita continua, é impossível você frear isso, mas a produção, a publicação, como a Nereide falou, estocar livros, imprimir milhares e deixar em estoque, isso está freado, está todo mundo agindo com parcimônia, não é? Autores, ilustradores, editoras, livrarias, está todo mundo mais devagar nesse processo todo. Nereide, tem uma pergunta interessantíssima aqui que vem do Rio de Janeiro, André Luiz. Ele pergunta o seguinte: nós vimos a vida inteira a literatura influenciar o cinema, a televisão e todas as artes. Hoje, me parece que são as outras artes, principalmente a televisão e o cinema, que influenciam a literatura. O que é que você pensa disso? Não, eu não acredito nisso, não. Eu continuo achando que a fonte das outras mídias pode ser, sim, a história contada, escrita pelo autor, pelo escritor. Realmente, nós somos contadores de histórias. E essas histórias... Mas ele se refere à inspiração de temas, inspiração temática. Nunca se escreveu tanto em função do que a televisão precisa ou do que o público da televisão deseja ver, entendeu? Acho que a pergunta dele foi mais nesse sentido. Sim, os temas são relativos ao dia a dia, ao cotidiano das pessoas, não? Então, por exemplo, você falou da quarentena, muita gente está escrevendo sobre quarentena, estão colocando para fora, a gente vê muitas crônicas, muitas postagens, troca de textos sobre a situação do cotidiano que as pessoas estão vivendo. É isso. Se tem televisão, filme, enfim, são temas que podem ser abordados. A última rodada, diga, Nereide não fica quieta, vocês já repararam? Ela colou o dedo assim, o dedo fica assim, não é que ela está pedindo o horário, é porque se bobear, ela pega. É que eu me entusiasmo. É assim. Quando a Heloísa estava falando de contar a história para as crianças, o que é importante é que a história seja boa, uma história de qualidade, que realmente prenda a atenção, que use a construção da palavra e que o texto seja agradável. Então, não é uma questão só de inspiração, é preciso ter técnica. Saber eu não contar. chego até em como... Peraí, eu quero conversar sobre isso de uma maneira civilizada. É fundamental ter técnica, Claudemir?
Sim, você precisa ter técnica, né? Existe todo um processo por trás de escrever. Cada escritor tem o seu estilo, a sua forma de escrever, mas há processos. Eu E tenho o meu você, processo. Heloísa, é preciso ter técnica? Eu sou mais de coração, de intuição. Eu conto histórias, então vem tudo do Então, elas coração. simplesmente vêm. Você não pensa em estrutura de texto. Não, porque eu escrevo as histórias que eu vivo. Então, eu vou escrevendo e depois, lógico, Acabou. tem editor de texto para, né, Deixa eu generar. fazer bem rapidinho isso aqui. Anderson, você, a técnica é importante? Acho que mais tão importante quanto a técnica é uma coisa que a gente chama de estilo. Se você for pegar assim, ó, todos os temas humanos, qualquer tema que você me diga aí, já foi escrito por algum escritor no tempo histórico. Todas as dores da alma humana estão em Shakespeare, não é? Todas as tretas humanas estão em Machado de Assis. Tudo já foi escrito. Como é que hoje em dia você escreveria e seria como você escreve e é lido? Depende do jeito que você escrever, não é? Você ainda não escreveu. Machado de Assis já escreveu, Shakespeare já escreveu, tá tudo bem. Você ainda não. Mas para você conquistar o seu leitor, você precisa desenvolver um estilo próprio. A pessoa que comece a ler o parágrafo e queira chegar ao final do parágrafo. Então, é lapidação. Claro que precisa da estrutura do texto, né? Mas você precisa reformá-lo, reescrevê-lo, readaptá-lo. Deixa eu seguir adiante. Nereide. Sim, realmente é o que o Anderson falou, é o estilo. Agora, para a criança, precisa tomar muito cuidado, e o Anderson sabe disso. A gente tem toda uma linguagem adequada para cativá-la como leitor. Eu vou fazer uma coisa aqui agora horrorosa. Eu vou discordar de vocês todos. Me perdoem. À vontade. Porque eu aprendi na redação de jornal, eu sou jornalista, então eu sou fundamentalmente um jornalista. Para o bem e para o mal. E eu aprendi com muita clareza que você pode ter estilo. Estilo é tudo. Concordo com o Anderson. Estilo é tudo. Mas antes do estilo vem o frame. Se você não sabe frame seu texto, é como uma peça de teatro, é como um musical da Broadway, é como um filme. Tem princípio, tem meio, tem fim. Tem Mas isso é a alto. técnica. Isso é a técnica. É possível dispensar a técnica ou vocês estão apenas todos os quatro aninhados na categoria gutural de que as coisas explodem de criatividade e como vocês são geniais, o texto sai maravilhoso. Eu levei 15 anos para aceitar a ideia de que o meu texto prestava e precisei de respaldo externo de quem eu confiava e admirava, porque se eu não confiar também, pode fazer o elogio que for. Não rola. Então, eu acho que a técnica é como a técnica do artista plástico, é como a técnica de qualquer criador. Eu acho ela essencial. Senão você bota um ponto no quadro, um ponto preto, e sai por aí dizendo que é o voo do besouro. Entendeu? E obviamente que vai ter sempre gente que vai achar que aquele ponto preto é o voo do besouro e é a descoberta da pólvora. Mas a gente sabe que a história não é assim, o mundo não se escreve dessa forma e a técnica é fundamental. Senão todo mundo poderia ser cirurgião, todo mundo poderia ser astronauta. O que é que vocês têm a dizer? Eu concordo. Vai, Nereide. Segura, Nereide! Eu concordo. Vai, que nós temos a técnica, mas você tem que ter o estilo para trabalhar. Mas o estilo é depois. O estilo é depois, né? Não, Anderson, eu estou errado, Anderson. Pode falar. Não, errado não. Veja, você só pode desconstruir uma regra se você tiver pleno domínio da regra, não é? Ninguém vai conseguir desconstruir uma coisa que não tem domínio ou não está nem construída. Desde que você foi alfabetizado, você começou a aprender a formar frases inteligíveis na sua língua, isso tudo é a base, né? A estrutura, o que você está chamando de técnica. Depois que você domina tudo isso, aí vem a parte da criatividade, evidentemente, desconstruir o que foi porque construído. A técnica, eu devo lhe dizer que no jornalismo, que é uma forma de literatura, é um estilo, você tem absolutamente
postulados, formas, título, subtítulo, lead, super lead, terceiro texto, princípio, meio e fim, aonde a emoção joga para cima, aonde esconde para baixo, aonde prende o espectador, o final do capítulo, o começo do capítulo. Isso tudo é técnica. Agora, claro, eu estou lendo um Mas livro que eu você falei tem para que ter a vocês. história para contar, o coração para Só, contar essa história, óbvio, claro. A técnica, aí depois... a técnica, ela é só o chassi. Ela é só, na minha opinião. Mas Claudemir está caladinho aí. Vamos lá. Não, é que, na verdade, eu falei exatamente o que você falou. Por isso que eu falei de processos, estilo, técnica, entendeu? Tem que ter inspiração, uma série de coisas, mas existe um processo. Esse processo ele é diferente de uma pessoa para outra, mas não dá para você colocar o pontinho lá no quadro, como você bem colocou, e falar que é um vagalume voando, alguma coisa voando. Então, existe um processo que cada um de nós temos, cada um tem um processo totalmente diferente, né? Mas eu acredito que tem que ter um processo, um estilo. Eu tenho um processo, né? Bom, nós estamos chegando perto do finalzinho, meu Deus do céu. Então vamos rapidinho agora, a gente vai ter só 1 minuto para cada um. Um abraço para o Rod Silva, Anderson. Acabou de me mandar uma pergunta aqui querendo que você falasse sobre o José Lins do Rego. Mas, se você quiser, eu posso dar o e-mail dele, que eu tenho aqui, e você pode fazer seu comentário, porque eu sei que você pode comentar mais à vontade, viu, Rod? Que a gente já está aqui estouradinho no tempo, e eu gosto de seguir regra, eu gosto de seguir chassi. O nosso programa tem 1 hora, eu deixo ele no máximo até 1h05, 1h10, não mais do que isso, para poder demonstrar respeito por quem está assistindo a gente. Então, chegou a hora de cada um fazer sua despedida falando de seu próprio livro, dizendo alguma coisa importante para quem está nos assistindo sobre uma obra sua. Escolham uma só, tá? Vamos ser bem disciplinadinhos agora. Você escolhe uma obra, fala por que você acha que quem está nos assistindo deveria conhecer essa obra e se despede, então. E eu vou começar com Heloísa. A minha obra é o meu livro Expedição Oriente, 812 dias de uma volta ao mundo. É uma história em que as pessoas podem embarcar, ler, navegar com a gente nessa expedição que seguiu a rota do grande navegador chinês que supostamente tinha já velejado e viajado ao redor do mundo antes dos europeus. Então, eu coloco aqui não só a história, mas toda a história que a gente viveu em busca, né, de respostas para esse grande enigma. Então, Expedição Oriente, de Heloísa Schurman, já vi com fotos maravilhosas. Aonde se compra? Agora online, né? Você pode comprar, inclusive na Amazon tem, mas tem agora... Não, dá o endereço seu de quem quiser o livro, vai. Tá, o meu endereço é familiaschirman.com.br. Você entra lá, o eloisaschurman.com.br, e você entra lá e você pode comprar o livro e nós enviamos por correio para sua casa. Muito obrigado, Heloísa. Você, Claudemir. Obrigado. Primeiro, obrigado a todos os presentes. Agradeço muito, Carlos, a oportunidade, a Nereide, o Anderson e a Heloísa. O livro Roy Disney, para mim, realmente é um marco, porque é um livro onde eu tirei ele dos bastidores. Você está com ele aí para o pessoal ver? Você está com ele aí? Está atrás de você, que eu já vi. Eu já facilitei, eu facilitei. Então, muitas pessoas conhecem o Walt Disney, que era o criativo da empresa, e poucos conhecem a história do Roy Disney. Então, é uma biografia única, na verdade, no mundo, onde eu trago ele dos bastidores para o holofote, mostrando que a Disney é o que é hoje, exatamente por causa da genialidade financeira que o Roy Disney tinha e que salvou a empresa e o irmão de muitos problemas. Então, a gratidão enorme a todos vocês. Mais uma vez, Carlos, é um prazer enorme. Espero estar em Nova York com vocês. E muito obrigado a todos que estão nos ouvindo aí. Obrigado a você, Claudemir. Anderson. Embora o convite tenha sido feito porque eu sou autor de livros infantis, hoje eu vou mostrar o meu livro de crônicas para jovens e adultos, que é o meu último livro, chamado Anacrônicas e Quase Inventadas. É uma coletânea de crônicas escritas nos últimos 5 anos e a editora fez uma seleção dessas crônicas. Entre elas,
algumas crônicas que eu escrevi dentro do hospital em decorrência de um infarto 2 anos atrás. Por isso que o livro é um coração exprimido entre prédios de uma grande cidade. É claro que as crônicas não abordam apenas isso, mas a pessoa que fez a capa achou que achou forte as crônicas que falavam sobre o infarto e por isso essa capa. Eu quero indicar o livro de crônicas porque a crônica tem uma característica que é a leveza. Então, nesses dias que estão muito difíceis, né, quem está em casa, enfim, quero sugerir essa leitura leve, divertida. E como se pode adquirir o livro? Dá um endereço aí. Tá, o ponto de vista é um pouquinho mais leve sobre as coisas. Vocês podem conseguir ou no site da Editora Cortez ou direto comigo no Instagram, Anderson Novelo, com 2 L's. É só me chamar ali pelo direct ou nas minhas redes sociais, tanto Facebook e Instagram, e a gente combina, eu posso enviar. É uma coletânea de crônicas chamada Anacrônicas e Quase Inventadas. Antes de passar para a Nereide, eu esqueci de perguntar a você o seu endereço, Claudemir, para quem estiver interessado nos seus livros. É só me buscar nas redes sociais, Claudemir Oliveira, que eu passo as informações sem nenhum problema. Claudemir Oliveira. Muito obrigado. As redes Nereide. Eu vou citar um dos últimos que eu publiquei, que é a Arte Contemporânea no Brasil, que explica, através de uma leitura bem leve, o entendimento sobre arte contemporânea, que às vezes é mal interpretada por muitas pessoas, e principalmente a do Brasil. Como você pode adquirir o livro, Nereide? Na Underline Publishing, entrar no site da Underline Publishing ou e-mail, nós temos disponível para enviar via correio. Para qualquer lugar do mundo, né? Para qualquer lugar. Mas antes, eu não vou dispensar você ainda não, Nereide, que a gente tem que falar sobre agora o que é muito importante. Vocês sabem que nós realizamos, desde o ano passado, o Encontro Mundial de Escritores Brasileiros, esse ano transformado em Mundial de Literatura Brasileira, e o evento vai ser realizado, vai acontecer na data que está prevista, o formato como vai acontecer está sendo construído, e eu acho que o Nereide tem algumas informações para dar a esse respeito, ela que é a coordenadora do projeto. Isso, eu quero convidar todos os escritores do Brasil, do mundo inteiro, todos podem se inscrever. As inscrições estão abertas, são gratuitas. Nós queremos a presença de todos. Vai acontecer entre 10, 11, 12 de setembro e teremos palestras, teremos exposições, enfim. Temos o guia, que a pessoa pode participar do guia. Isso, nós temos um catálogo que está disponível para os participantes. As inscrições são aceitas mediante um FII, uma taxa, mas é um catálogo onde nós vamos colocar ali a biografia, as obras desses autores e escritoras que queiram constar do catálogo internacional de literatura brasileira. E como é que tem acesso a esse guia? Não, é um catálogo que você está a inscrição está no site focusbrasil.org, inscrições, New York. Perfeito. Rodada final de boa noite aí para vocês. Mandaram uma mensagem literária, poética, de coração. Agora não precisa de técnica nenhuma, é coração puro. Vou começar com você, Nereide. O livro, o coração, a vida e as pessoas. Vamos lá, rapidinho. Olha, o livro é um companheiro, é um amigo querido que está ao seu lado. Anderson. Sou suspeito de falar porque eu fiz a minha vida inteira em cima da leitura e dos livros, então eu tenho que repetir o discurso que eu repeti a minha vida inteira para os meus alunos. Leiam, ler salva. Muito bem. Heloísa. Leiam e com a leitura vocês podem abrir as suas janelas, abrir as suas portas, mesmo que você esteja em quarentena, confinamento, e viajar num mundo completamente de aventuras, por onde vocês quiserem viajar. É através de uma leitura. Claudemir. Os livros me trouxeram até aqui. Sou muito grato a todos vocês. Muito obrigado, Claudemir. Muito obrigado, Heloísa. Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado, Nereide. O Batata Quente volta na quarta-feira, 8h30, horário leste dos Estados Unidos, com um tema muito pragmático.
4 questões essenciais desse momento, com a participação de Brian Calkins, de Orlando, de Jaci Carvalho, de Sunny Isle Beach, de Marcela Apson, de Los Angeles, e de William Correia, de Boca Raton. Vamos estar discutindo 4 questões essenciais, que são emprego, salário, adaptação e reinvenção na volta para o dia a dia, a luta de sobreviver nesse mundo. Muito obrigado a todos. Batata Quente se despede aqui. Um grande beijo. Muito obrigada a todos. Obrigada, Heloísa. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Anderson. Obrigado.